Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa primeira videoaula, né? Dando continuidade ao capítulo 5, ainda no volume 1. O conteúdo que nós vamos falar hoje é sobre o conceito de modo de produção, que está lá a partir da página 208, beleza? Esse conceito ele foi desenvolvido pelo pensador alemão chamado Karl Marx, um pensador muito importante na história da sociologia, e não só na história da sociologia, mas em todas as ciências humanas. O Marx ele desenvolveu uma análise do sistema capitalista e do processo de evolução da economia da humanidade, que até hoje é muito utilizada para explicar a sociedade em que nós vivemos, né? Se a gente observar, ele morreu em 1883, então é um período muito recente, assim, quando a gente fala dentro da história da produção do conhecimento humano. E o conceito que nós vamos falar hoje é sobre o conceito de modos de produção. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre o processo de formação do pensamento do Marx, né? Os elementos que contribuem para esse processo, o materialismo histórico e tudo mais. É, e, e além disso, né, nós temos alguns conceitos que foram trabalhados pelo Marx. Um desses conceitos é o conceito de modo de produção. Para compreender esse conceito, nós temos que relembrar, né, ou compreender ao menos outros dois conceitos. Um conceito chamado forças produtivas, sendo que as forças produtivas é um conjunto de vários elementos: a matéria-prima, as ferramentas, ou o processo tecnológico e o trabalho humano realizado no processo produtivo. Então, esse é um conceito: forças produtivas, matéria-prima, ferramentas e trabalho. O outro conceito é o conceito de relações de produção. A produção ela é um processo social, ela não é um processo isolado. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo onde a gente vai comentar sobre isso. Então, as relações de produção são as interações que as pessoas que se envolvem no processo produtivo elas realizam, né? Então, por exemplo, o trabalhador da indústria, dentro do processo produtivo da indústria, ele entra em contato com outros trabalhadores. Isso é relações de produção. Mas ele também entra em contato com outras pessoas que produzem coisas que ele não produz. Então, por exemplo, o cara trabalha numa fábrica de computadores, ele não produz alimento. Então, na medida que ele entra em contato com uma pessoa que produz alimentos, seja através de um supermercado, ou seja, indo lá na horta e comprando do produtor, ele está estabelecendo uma relação de produção, beleza? Então, lembre-se, o conceito de modo de produção, ele precisa, vamos dizer assim, para a gente compreender esse conceito desses dois outros conceitos. Para ficar de uma forma um pouco mais clara, vamos pegar os seguintes exemplos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o conceito de forças produtivas representadas nessa imagem. Você pode perceber que nessa imagem nós temos já a matéria-prima transformada, no caso, que seria o trigo, o pão, né, que está pronto aqui. Nós temos também as ferramentas, como por exemplo aqui atrás esse forno, né? Aqui em cima dá para ver também, aparentemente parece que são potes de uma batedeira, né? E os equipamentos que estão aqui. E o trabalho humano, né? Que é o funcionário que está ali exercendo a transformação dessa matéria-prima, né? Que está utilizando essa ferramenta, porque elas por conta própria elas não se transformariam, ok? Então isso são as forças produtivas, numa imagem. As relações de produção elas podem ser representadas por essa imagem, porque o pão que você compra lá na padaria, ele na verdade o processo de produção dele começa muito antes do que o pão em si. O pão é só o produto final desse processo de produção. E em todas essas etapas, desde o momento em que está sendo plantado o trigo, que está sendo colhido o trigo, né, que alguém tem que pegar esse trigo, transportar de um lugar para o outro, passar pela indústria e tudo mais, até chegar na padaria para se produzir esse pão, em todo esse período aqui, ó, em todos esses estágios, existem relações de produção. Por quê? Porque as pessoas entram em contato uma com a outra. Então, por exemplo, quando alguém vai no mercado comprar um pão, ele indiretamente está estabelecendo uma relação de produção com este agricultor que plantou o pão, ou melhor dizendo, que plantou o trigo. Por mais que você não conheça esse agricultor, mas você está estabelecendo uma relação com ele, ok? Tentando sintetizar o conceito numa frase, a gente poderia dizer o seguinte: modo de produção é a forma como organizamos as relações de produção para utilizar as forças produtivas em cada período histórico. Ou seja, é a forma como nós nos relacionamos dentro do processo de produção para poder utilizar a matéria-prima, a mão de obra, no caso que é o trabalho, e as ferramentas em cada período histórico.
o Marx percebeu que em cada período histórico existe uma forma diferente da gente organizar as relações de produção. E ele percebe também que as forças produtivas elas estão em estágios de desenvolvimento diferente. Vamos ao exemplo do pão novamente. Então nós temos aqui uma imagem, né, que representa o processo de produção de pães num período medieval, né? E aqui ao lado nós temos a imagem que representa no período atualmente. Então perceba o seguinte, só pela leitura da imagem a gente já pode perceber. Aqui no período medieval, observem que aqui o forno ele é feito de tijolos, né? Aqui dentro dá para ver que tem chamas, né? O cara tem que colocar um por um dos pães lá dentro, tanto que ele não faz isso sozinho, ele faz isso com a ajuda de outra pessoa. Então perceba que aqui, por mais que a matéria-prima até seja a mesma aparentemente, né, mas a tecnologia ou as ferramentas utilizadas são diferentes e a mão de obra é utilizada de uma forma diferente. Ele não está sozinho, ele precisa de um auxiliar aqui, né? Nos dias atuais não. Você pode perceber que o forno é feito de metal, né? Certamente aquecido por gás ou eletricidade talvez. Ele está desenvolvendo essa atividade sozinho. É claro que dentro de uma padaria que produz em escala industrial, ele não vai fazer isso sozinho, mas numa pequena padaria, por exemplo, uma pessoa só pode fazer todo o processo. Por quê? Porque existe um estágio mais avançado da tecnologia, beleza? Então Marx percebeu que em cada período histórico, esses elementos, né, tanto forças produtivas como as relações de produção, elas se organizam de forma diferente. E isso fez com que o Marx percebesse, então, que nós temos, na verdade, vários modos de produção. Ou seja, em cada um desses períodos, a gente organiza o processo produtivo de uma forma diferente. Então, ele indicou a existência de alguns desses modos. O modo de produção primitivo, que também pode ser chamado como modo de produção comunismo primitivo, dependendo da tradução, né? O modo de produção escravista, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, que é o modo de produção que nós vemos até os dias de hoje. Então, esses são os modos de produção que existiram até o momento em que o Marx estava vivo. Então, é sobre esses que ele acabou falando como eles eram. Professor, e o socialismo e o comunismo? Ele prevê a existência de outros dois modos de produção, que seriam o socialismo e depois o comunismo. Porém, ele não chegou a viver esses modos de produção. Então, ele fala pouco sobre como seriam esses modos de produção. A maior parte da teoria dele se concentra em fazer uma análise desses modos de produção, em especial o modo de produção capitalista, que inclusive é o modo que nós vivemos atualmente. Okay? Então, eu tinha passado para vocês uma atividade antes da gente entrar em quarentena, que era fazer um mapa conceitual, né, dos modos de produção. A nossa atividade ela vai ser parecida com isso, só que não é mais um mapa conceitual, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ler as páginas 209 e 210, que é onde está esse conteúdo. Vocês vão responder o questionário no link encaminhado pela coordenação, né? E dentro do questionário, basicamente, o que vocês vão ter que fazer é caracterizar cada um desses modos de produção, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, você vai perceber que a última pergunta do questionário ela é uma pergunta se você tem alguma dúvida. Então você manda suas dúvidas, coloque a dúvida que você tem e aí eu vou vou reunir, digamos assim, todas essas dúvidas e vou fazer um vídeo só tirando as dúvidas de acordo com as respostas que vocês tiverem, beleza? Um abraço para vocês e até mais.